que é transgênero, transexuais no esporte feminino, ou seja, homens biológicos formados com testosterona jogando com mulheres. O interessante que eu aprendi durante esses 2 anos que eu venho combatendo, né, essa histeria sobre transexuais no esporte feminino, é que lá em 2017, quando eu comecei a realmente expor toda a insatisfação das mulheres em relação a essa política absurda do Comitê Olímpico, eu fui muito atacada nas redes sociais, shopping, transfóbica, aquela coisa que o Matt estava conversando aqui com a Mercedes, de serem o ad hominem, né? Você ataca o mensageiro e não a mensagem. Mas eu aprendi que, se você mostra uma boa resiliência, mostra elegância e bons argumentos, a turba ela dá uma parada. Hoje, por exemplo, eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais, que é o seguinte, em relação a isso. Eu discordo de você em alguns argumentos políticos, em alguns pontos econômicos, mas, nesse ponto, você me convenceu. Porque, realmente, a gente tem que ter a informação firme e não apenas chegar e falar, não, porque homem é homem e mulher é mulher. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas a gente tem que apresentar, além disso, o que nós, mulheres atletas, o que nós passamos, políticas muito duras para as mulheres no esporte, que hoje elas são totalmente ignoradas, exatamente para adequar a essa nova diretriz de transgêneros no esporte feminino. Então, acho que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho uma apresentação que eu apresentei no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Esporte, em junho, e é uma apresentação muito grande, ela não caberia no tempo que a gente tem aqui. Eu vou disponibilizar essa apresentação no meu Twitter, para que todos vocês tenham acesso a dados biológicos, científicos, e fight the good fight. O primeiro ponto em relação a isso, toda vez que alguém falar, não, vamos conversar sobre trans, vamos. E a gente tem que usar e aproveitar qualquer plataforma, seja na direita, seja na esquerda, no programa que for, aceitem o desafio, porque com bons argumentos a gente consegue virar algumas cabeças na esquerda. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir nesse assunto é eliminar o debate da área da tolerância e da área do preconceito. Esse debate não é sobre tolerância, não é sobre preconceito, não é sobre inclusão, mas exclusão de mulheres, porque mulheres estão sendo excluídas. Outra coisa interessante que eu leio muito, e aí entra também no que o Mr. Schlepp estava conversando sobre fake news aqui com o Charlie e a Mercedes, é a narrativa. Então, tenho certeza que muitos aqui já entraram na internet e, sobre esse assunto, alguém da esquerda estava falando. Porque estudos mostram, porque a comunidade científica... Não há estudos sobre transexuais no esporte feminino. Não há. Não há. Toda vez que vocês lerem por que estudos, esses estudos não existem. E é exatamente o que nós, mulheres, estamos pedindo junto ao Comitê Olímpico agora. Estudos. Tudo bem, a gente não precisa parar de falar em transexuais no esporte, mas vamos botar a bola no chão, voltar para o bom senso e continuar estudando, mas até agora não há estudos. O que a diretriz do Comitê Olímpico, que é uma diretriz, não é uma regra e não é uma lei, ela foi baseada em um artigo escrito por uma médica transexual, a doutora Harper, que estudou 4 corredoras. Não... ignorou absolutamente todos os outros esportes,
estudou 4 corredoras e não houve absolutamente nenhum estudo científico, apenas comportamental e oral em relação a elas. Como você se sente? Está mais cansada? Está menos cansada? E escreveu um artigo, e uma comissão absolutamente ideológica dentro do Comitê Olímpico fez essa recomendação absurda. O que nós precisamos hoje, principalmente as mulheres, atletas, que não tenhamos medo de falar, porque a turba da esquerda tenta, todos os dias, colocar as mulheres numa espiral do silêncio, para que nós não lutemos pelo nosso espaço. Não fiquem em silêncio. É o nosso espaço. Agora, para vocês entenderem o absurdo que é a diretriz do Comitê Olímpico, para quem não sabe, quando você vê um transexual hoje competindo com mulheres, a diretriz é a seguinte: aquela pessoa precisa baixar o nível de testosterona até 10 nanomols por litro durante 1 ano. E só. Nem cirurgia mais de sexo é obrigatória. Ou seja, qualquer homem aqui, se baixar a testosterona durante 1 ano para 10 nanomols por litro, pode competir tranquilamente em qualquer esporte. Essa é a recomendação do Comitê Olímpico, de tão absurda que é. Aqui no Brasil, como aqui no Brasil a gente tem uma atleta trans no vôlei feminino, muitas pessoas, principalmente ela, acha que eu tenho uma coisa que é pessoal, é contra ela. E não é. Nos Estados Unidos, por exemplo, atletas na faculdade, no college, meninas que treinaram a vida toda para tentar uma bolsa no college pelo esporte, estão ficando de fora, estão perdendo bolsas em faculdades caras para meninos biológicos. Então, a nossa luta ela é muito mais além de Brasil. Eu tenho conversado com atletas olímpicas da Grã-Bretanha, da Austrália, dos Estados Unidos, da Itália, e todas estão muito engajadas em ir para dentro do Comitê Olímpico Internacional e tomar o que é nosso por direito, né? Um direito intrínseco biológico. E aí, eu vou disponibilizar para vocês alguns dados no meu Twitter. Dados, por exemplo, como vocês lembram da Florence Griffith Joyner, aquela corredora americana dos 100 metros. Ela detém até hoje o recorde mundial, o recorde olímpico nos 100 metros rasos. Até hoje, 1988, em Seul. Até hoje, esse recorde não foi batido. Mas há nos Estados Unidos mais de 300 meninos de até 17 anos que nos Jogos Estudantis batem o recorde dela. Mais de 300 meninos de 17 anos. Existem dados da Federação Americana de Atletismo e de Natação que a testosterona do menino já é muito atuante na biologia e na condição atlética dele aos 6 anos de idade. Então, tem todos esses dados comparativos, eu vou deixar à disposição de vocês, para que vocês vejam o absurdo que estão tentando empurrar, e nós, mulheres, não podemos ficar caladas. Agora, recentemente, aconteceu nos Estados Unidos, e eu tenho o vídeo dessa garota da high school, o nome dela é Celina, e ela treinou a vida inteira atletismo, e estava se preparando para as finais do estado, onde os olheiros das faculdades eles vão ali exatamente para pensar as boas atletas, para oferecerem bolsas. E vejam só o que aconteceu. Olha o vídeo. A transgender high school athlete who is biologically a male took first place in both the 100 and 200 meter dash at Connecticut's Girls Track and Field State Championships. When I'm at the start of the race, when I'm lining up and getting into my blocks,
Everyone already knows the outcome. Those two athletes are going to come 1 and 2, and everyone knows it. No one thinks it's fair, because we all know that males are physically stronger than females and they compete at a higher level. Petitions are circulating in Plainville and Glastonbury after 2 trans girls swept the competition at the state track and field championships. From 3rd on, it's a little different. We're actually fighting for those spots. But in those meets, there's no way that one of us biological girls will be able to outrun those transgender athletes. It's going to get to the point where the biological females will be on the sidelines watching their own sports. The opportunity to win for the girls, but in sports that have physical contact could become a serious safety issue. It's very frustrating and heartbreaking when us girls are at the start of the race and we already know that these athletes are going to come out and win no matter how hard we try. Last year, there was another transgender that came out, and she competed as a male for 3 seasons and was mediocre as a male, and then ended up transitioning over to female and again blew everyone out of the competition. Something that has happened recently for Selena was being left out of the New England Championship. She was the first one out of the final and was the 8th one in the state. Since 2 first places were taken by boys who identify as girls, she could have been the 6th girl going, and instead she was a spectator on the stands at the New England Championship. They took away the spots of deserving girls, me being. No one thinks it's fair, but everyone is afraid of retaliation from the media, from kids around their school, from other athletes, coaches, school administrators. They don't want to drag attention to themselves, and they don't want to be seen as a target for potential bullying and threats. Watching them run was just heartbreaking. I mean, you almost don't even want to watch, but how can you not? You can clearly see these 2 biological guys just absolutely crushing it, and it almost brings who they want to be. We just have an issue when it comes to sports. Girl so far ahead of the rest of the girls, and they're going to reach out to and try to recruit those 2 top girls versus everyone else since they're so far behind in time. She doesn't go there to become second best. She wants to win. And when that is not even on the table any longer, what is the drive to do it? So I think it's gotten to the point where some girls are starting to stray away from those events and are hoping to go to other events so then they actually have a fair chance of winning. It's frustrating when you know that you're on your best, and no matter what, your best is never going to be enough. Eu sempre fico muito emocionada quando eu vejo essa Celina falar, porque ela podia ser minha filha, né? Podia ser a irmã, esposa, namorada, e é muito injusto o que estão fazendo. É muito injusto, e eles tentam, de qualquer maneira, nos colocar numa espiral do silêncio, porque a minoria de números que vem com ataques vis, eles são poucos, mas eles são barulhentos, e eles abusam da nossa paciência. Então, eu acho que está na hora da gente começar a realmente falar, e é por isso que eu também aceitei vir até aqui falar com vocês que vamos nos informar do que realmente está acontecendo, não apenas porque tudo começa lá em cima. A partir do momento que o Comitê Olímpico libera isso para as federações, a pirâmide ela chega até na escola da sua pequenininha de 5 anos. Então, já existem federações de alguns esportes na Califórnia, por exemplo, que não é necessário mais nem você ter uma carta de um psicólogo. Você pode se autodeclarar menino e jogar com as meninas. Esse é outro problema. Ela perguntou como é o vestuário. Isso é outro problema também que as mulheres têm que enfrentar.
até porque hoje a cirurgia de sexo ela não é mais obrigatória. Então, existe também, inclusive, elas não podem nem reclamar que aquele transexual, aquele homem, menino biológico, esteja ali. Eu tenho um slide da minha apresentação, da Ceci Teffler. A Ceci Teffler, ela, em 2016, era Craig Teffler. E competia nos 100 metros, na Liga Universitária, 2ª Divisão, nos Estados Unidos. E, em 2016, ele era ranking número 200. Em 2017, o Craig era ranking 390. Ele caiu de produção como atleta masculino. Em 2018, o Craig Teffler fez a transição para a Ceci Teffler. Ficou 1 ano com um bloqueador de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Em 2017, Ceci Teffler é campeã de NCAA. É impressionante esses dados. E o inverso, mulheres biológicas que querem fazer a transição para o sexo masculino, elas não podem competir na NCAA, porque aí você faz a transição com altas doses de testosterona e aí passa exatamente... Não, obrigada. E aí passa exatamente... Aí vira doping. Quando a transição é inversa, aí é doping. Aí a mulher não pode competir. Ou seja, o preconceito, então, ele acontece 2 vezes. Se a mulher quer fazer a transição para o sexo masculino, ela não pode competir. Uma coisa interessante é que muitas pessoas não sabem, que entra muito nesse assunto, são as políticas antidoping. Nós, mulheres, nós somos testadas absolutamente podemos ser testadas 365 dias por ano, dentro e fora de competições. Você tem que entrar num site da WADA, que é a Comissão Antidoping Mundial, e você tem que colocar durante 1 hora do dia onde você vai estar. Então, eles podem aparecer na sua casa. Eu cansei de receber a Comissão Antidoping na minha casa às 5h30 da manhã. Fora de competições. Para quê? Para provar que eu não tinha testosterona acima do permitido no meu corpo e que eu era mulher. Outro ponto muito relevante na política antidoping é que todo atleta, eles guardam a sua contraprova, que é o B-sample. Se caso dê algum problema na sua prova A, na sua amostra, eles podem retestar. Vamos supor que hoje eu ainda estivesse jogando e alguém falasse, vamos acessar uma contraprova da Ana Paula de 8 anos atrás. Eles guardam as contraprovas até 10 anos. Vamos acessar uma contraprova dela de 8 anos. Surgiu uma suspeita. Eles acessam essa contraprova e nessa contraprova tem um traço mínimo, acima da testosterona permitida para mim. Eu tenho todos os meus títulos retirados retroativamente. Eu sou suspensa e depois eu sou banida. A pergunta é, o que uma amostra de urina de um atleta trans de 8 anos atrás mostra? Por que a justa patrulha médica, porque nós queremos um esporte limpo, mas por que a justa patrulha médica ela é severa para as mulheres, mas não para os trans? Por que eles têm esse passe que nós não temos? Eu tive que fazer teste de gênero, eu tive que provar que eu era mulher quando eu tinha 17 anos para poder competir. Então, a gente sempre tem que levar esse assunto para fora da esfera, para fora do campo da ideologia.
Biologia não é de direita nem de esquerda. Biologia é biologia. Biologia não tem lado no espectro político e ideológico. A Carta Olímpica do Barão de Coubertin, ela é muito clara na defesa do esporte feminino e das mulheres. Isso tudo está sendo completamente ignorado para acomodar uma minoria de 0,0002. Por causa de 0,0002, eles vão mudar 100% da vida das mulheres. Então, esse é um debate, não é sobre inclusão, é sobre exclusão de mulheres. Quanto esse, né? Um evento. Aí alguém fala assim, bom, mas os trans agora, eles têm que baixar o nível de testosterona até 10 nanomols por litro, e tudo bem. E os 30 anos de testosterona que eles tiveram e que eu não pude ter, que eu estava sendo policiada? E o coração maior, os pulmões maiores, a capacidade aeróbica, os glóbulos vermelhos, a densidade óssea, a fibra muscular, isso tudo é revertido com 1 ano de testosterona baixa? Cadê o estudo que prova que isso tudo foi revertido? Porque dizer que se sente mais cansado, isso não é dado científico. O coração continua maior, bem maior que o meu, os pulmões maiores. E o mais incrível é que a atual diretriz, que deixa o transexual, o homem biológico, vamos falar a verdade, o homem biológico, até 10 nanomols por litro de testosterona. Sabe qual é o meu máximo hoje? 2,7. Ou seja, o transexual ainda tem 5 vezes mais testosterona que eu. Ainda tem 5 vezes mais. Agora o Comitê Olímpico está tentando baixar para 5, o que ainda é o dobro de mim. Mas e as décadas de absoluto benefício da testosterona? Porque a testosterona é o primor do esporte. É o hormônio que todo mundo quer se dopar com ele. Quem quer trapacear, vai na testosterona. Então, a gente tem que pensar muito nesse campo da inclusão versus a exclusão. Pode colocar o último slide, que eu vou estar encerrando? Todo mundo conhece essa lenda do basquete americano, da NBA. As vantagens, né, como eu mencionei, coração, pulmões maiores, musculatura mais forte, mais resistente, melhor oxigenação sanguínea, até porque homens eles têm mais glóbulos vermelhos do que nós mulheres, melhor densidade óssea, explosão, o quadril mais fino, né? Então, a mulher, por a gente ter o quadril mais largo, o nosso centro de gravidade ele é mais perto do chão, por isso que os homens eles têm uma impulsão melhor. E a pergunta é a seguinte, LeBron James, vamos supor que LeBron James baixe a testosterona dele durante 12 meses. LeBron James, daqui a 1 ano, dá uma entrevista, estou com a testosterona a 10 nanomols por litro. Vocês acham que essa estrutura vai mudar? E vai jogar a WNBA. Vai jogar na cesta feminina, com mulheres. Isso nós estamos falando de esportes coletivos, vôlei, basquete, mas os esportes de luta, já existem casos nos Estados Unidos de MMA que mulheres entraram em coma. Então, nós estamos assistindo homens biológicos baterem em mulheres e ganharem medalhas e fama por isso.
Mais uma vez, eu gosto muito de repetir isso. A identidade social de todo ser humano, ela é muito importante na vida em sociedade. Como as pessoas querem viver suas vidas e escolher a sua identidade social, isso tem que ser muito respeitado. Muito respeitado. Quer ser mulher, quer ser homem. A identidade social é um direito de todo indivíduo. Mas o esporte não é construído no pilar da identidade social, e sim da identidade biológica. Então, mais uma vez, eu peço que, quando a gente for fight the good fight pelas mulheres, não usem nada contra os trans, porque ninguém está aqui contra os trans na sociedade. Nós estamos a favor das mulheres no esporte. O nosso espaço por direito biológico. Então, eu queria muito agradecer. Eu sei que a gente começa a entrar em números e acaba ficando até um pouco mais técnico, mas eu vou disponibilizar todos os dados para vocês no meu Twitter. Eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é uma plataforma onde a gente... meu pai costumava falar, a gente saber o que a gente não quer já é um começo. E eu acho que, durante muito tempo, o brasileiro ele viveu essa ditadura de não poder escolher o lado conservador, a direita. Chegou num momento que a gente falou, agora a gente sabe o que a gente não quer. Então, agora que a gente está começando a saber o que a gente quer, o solo está fértil. Vamos colocar as nossas sementes, vamos sair aqui desse CIPEC, vamos nos encontrar, vocês em cada cidade, façam as suas reuniões, conversem, não deixa isso morrer aqui, porque isso é uma coisa bacana dos Estados Unidos. Eles continuam. E acho que a minha última mensagem para vocês é... Nós vivemos uma realidade um pouco diferente do americano. O americano tem o Partido Democrata, o Partido Republicano, e dentro de cada esfera você encontra vários grupos ali. Nós vivemos um carnaval de 30 e quantos partidos? 33, 35 partidos e coalizões de momento. Não, vou me juntar a você para passar isso aqui, agora eu me junto a você para passar ali. Eu quero encerrar a minha apresentação, já que eu comecei com Reagan, eu vou encerrar com ele, que ele costumava dizer o seguinte, uma pessoa que concorda com você 80% do tempo é um aliado e um amigo, não 20% um traidor. Então, nós precisamos nos unir de uma maneira que até agora não foi vista. Acho que todos vocês assistiram o filme Dunkirk, 2017. Eu sou uma fã, confessa, de Christopher Nolan. E tem uma cena de Dunkirk que me marca muito e que me lembra muito esse momento que nós estamos passando aqui. Então, quando eles estão indo com os barcos para salvar as tropas, ajudar as tropas aliadas nas praias de Dunkirk, que estavam presas lá, né, entrincheiradas, vários barcos civis estavam indo tentar resgatar o máximo de soldados que eles podiam. E num desses barcos, eu não sei se vocês vão lembrar dessa cena, Mr. Dawson vê um piloto de avião abatido ali na água, ele resgata o piloto, coloca, e o piloto se toca que ele estava, né, num momento ali de pós-trauma do avião abatido e ele no mar. E num momento ali que ele percebe que ele não está voltando, que ele está indo para a praia, ele fala, não, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar para casa e deixar essa guerra para quem sabe lutar essa guerra, só para quem comanda, e tem que voltar para casa, e tem que voltar para casa. E Mr. Dawson olha para ele e fala, filho, se não continuarmos seguindo, pode não ter casa.
Então, continuem seguindo. Não deixem tudo na mão do governo. Lá vem Reagan de novo. O governo não é a solução, o governo é o problema. Saiam daqui, se reúnam, façam suas mini-comissões na sua cidade. Vamos continuar tocando o nosso barquinho, porque, senão, daqui a 4 anos, aqui no Brasil, 3 anos, pode não haver casa. Então, muito obrigada pela participação de todos. E uma boa noite. E vai estar à disposição no meu Twitter para vocês. Um beijo. Muito obrigada, Ana, pelas suas palavras tão